Quem está aí? Ju? Valendo? Vamos orar, estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar, faz a tua vontade nesse culto, me usa poderosamente em nome de Jesus. Eu dependo de ti, Espírito Santo, para que o Senhor ministre a cada vida. Eu falo sobre disciplina, sobre coisas que não são naturais para nós, mas eu te peço, Senhor, venha fazer aquilo que ninguém pode fazer em nome de Jesus. Cada mão levantada seja solo fértil para receber e multiplicar a sua palavra em nome de Jesus. E quem concorda, diz? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá, vamos compartilhar algo rápido aqui em nome de Jesus. Quero falar sobre disciplina. Olha para quem está sentado e fala, meu Deus do céu. O pessoal discipulado que a gente tem aqui na igreja, né, que eu faço com alguns grupos, eu tive com os jovens uns tempos atrás, uns dias atrás, eu falei um pouco sobre essa questão de disciplina, do que é disciplina, e eu quero trazer, nós estamos falando sobre aprender sobre Jesus, amém? É bem assim peculiar o mês de junho para a minha vida por causa das conferências proféticas, dos eventos que a gente vai, que eu ajudo a organizar aqui no Paraná. Então eu fico naquela, meu Deus, como é que eu vou direcionar, o que é que eu preciso estruturar para que as coisas aconteçam alinhadas com Deus nesse tempo, nesse mês aqui que a gente vai estar. Amém, queridos? Mas o Senhor está me trazendo algumas coisas pontuais sobre Jesus. Eu falei sobre crescendo como Jesus no último culto e hoje eu quero falar sobre disciplinas espirituais. O que nós vamos usar? Nós vamos usar algumas coisas que Jesus fez. Talvez algumas coisas são bem comuns, normais. Quando a gente fala de disciplina espiritual, todo mundo sempre lembra de quê? Ler a palavra, jejum e oração. E eu vou falar dessas disciplinas, mas eu quero trazer mais algumas. Por quê, pastor? Porque as disciplinas espirituais são hábitos ou coisas que Jesus coloca dentro da sua rotina que não são naturais para ninguém. A maioria das coisas que exigem disciplina, elas são coisas que não são naturais. Posso exemplificar? Sim, não? Disciplina no que a gente pensa assim, na verdade todo mundo é disciplinado. Ao quê, pastor? Você é disciplinado a fazer a tua vontade. Isso é o normal seu. Você, na maioria das vezes, você tem um hábito de fazer geralmente o que você quer. Alguém é assim? Não, né? Não, todo mundo aqui é crente, né? Todo mundo obedece a palavra, não erra. Ok, mas no geral as pessoas fazem isso. Para que existem as disciplinas? São hábitos que a gente coloca para que nós possamos nos ajustar a algo melhor. Amém, amados? Disciplina fala de algo também que é feito de forma disciplinada ou de forma frequente. Amém, amados? E eu vou usar a frequência de Jesus na maioria das coisas que ele faz aqui, diariamente, ou de ciclos pequenos que ele fazia. E aí eu quero colocar isso para que nós possamos inserir de uma forma muito prática e rápida dentro das nossas rotinas espirituais. Faz sentido ou não? Que a igreja às vezes entra em movimentos, nós entramos em correrias de algumas coisas e não nos atentamos para as coisas que Jesus fazia. Eu vou usar, que exemplo? Eu vou pegar a história de Jesus a partir do amadurecimento dele, ou seja, a partir do momento em que Jesus ele assume aquilo que ele tem que fazer no que diz respeito à relação a Deus. Se você é uma criança, você está sujeito à vontade dos seus pais. Faz sentido ou não? Se for no padrão bíblico, pelo menos, né? Mas a criança, até ela atingir maturidade, ela não é responsável pelas coisas, ela vai ser salva, Deus cuida dela, né? Delas é o reino dos céus. Mas eu quero mostrar para vocês algumas rotinas que o próprio Jesus tinha e o modo como ele se conduziu nas suas disciplinas para que ele pudesse estar mais próximo de Deus e viver o chamado, aquilo que ele tinha, o seu plano, o seu propósito, e espero que isso venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vai ser rápido, simples, porém prático, não adianta só saber, tem que aplicar. Disciplina é algo que não é natural, a gente não quer fazer naturalmente. Por exemplo, quem aqui toma banho todo dia? É expectativa. Alguns nem levantaram o braço, então não pode mentir. Amém, ainda mais que é ceia. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, tá? Quem aqui gosta de tomar banho? Já diminuiu? Né? Quem aqui já não quis tomar banho para ficar fazendo alguma coisa? Todo o resto não, o resto sempre falava, vou tomar banho, oba, largava o que estava fazendo? Quando você era pequeno era assim também? Quem já tentou pular o banho quando era pequeno? Vou depois, mãe, vou mais tarde, ou pai, ou vó, ou vô. Todo mundo, mas todo mundo faz isso agora, eu espero. Amém, né? Quem é que come todo dia? Mas quem já não quis comer porque ficou fazendo alguma coisa, estava fazendo alguma atividade? Não, deixa eu terminar isso aqui. Óbvio, por que você está falando isso, pastor? Porque tem certas coisas que nós entendemos que ela é boa, depois que a gente entende que aquilo é bom, a gente muda o padrão nas nossas vidas. Se você me perguntasse quando pequeno, eu ia querer ficar tomando banho? Não, porque eu logo pensava, vou me sujar depois, por que eu vou tomar banho? Não é assim? Ou só eu que pensava assim? Amém. Embora eu sempre gostei de banho, sempre foi uma aventura na minha vida, né? Porque eu sou japonês, eu conto isso, a gente tomava banho, eu e
meus irmãos todos juntos, a gente sempre foi acostumado a tomar banho junto, assim, porque era 3 homens, era mais fácil. Quando eu morei um tempo aqui na casa da minha avó, era uns 6 meses a gente tomava banho de furô. Sabe o que é furô? Alguém sabe? Que é um negócio de... um bacião, assim, né? Que meu avô cozinhava os netos, ele esquentava água no latão de tinta. É sério mesmo, ele ligava um pouquinho de água, esquentava no latão de tinta e derramava em cima das crianças, assim. Hoje acho que até não pode. Tinha lá, né, Will, no Japão? Tem bastante furô ainda? O meu furô está lá na minha casa, Will. Fui olhar ele é desse tamanho assim, ó. Não acreditava que ficava 3 crianças dentro. É uma loucura aquele negócio, até não é nem muito higiênico se for pensar, né? Entra todo mundo, fica o sebo assim, cabelo. Ok, não vamos falar disso. E eu quero falar de disciplinas espirituais porque elas são importantes para a nossa vida e elas vão nos aproximar daquilo que Deus quer para o nosso plano e propósito. Quando eu deixo algumas disciplinas, eu corro o risco de passar fome, eu corro o risco de ficar sujo, eu corro o risco de perder uma oportunidade ou de estar saudável diante de Deus. No domingo eu falo pontos positivos e negativos dessa disciplina numa aula bem expositiva. Amém, amados? Essa aula não é culto, mas eu falo aula, que na minha cabeça eu já tenho slide, assim como é que vai ser. Vai ser bem expositivo para você saber benefício e malefício de não praticar aquilo. Aí olha para quem está assado e fala, você vai ser livre para escolher. Né? De um lado coloco bênção, de outro maldição, como diz a palavra, e eu vou colocar algumas rotinas que eu espero que vocês coloquem na vida de vocês já desde hoje. Então vamos lá, primeira rotina espiritual de Jesus, ou disciplina espiritual, leia comigo, Lucas 2,46, 3 dias depois, assentado, então tá, Jesus foi criado criança, ele veio um bebê, né? Um menino se nasceu, um filho se vos deu, foi criado criança, bebê. Depois ele sobe para Jerusalém, quando ele faz 12 anos, provavelmente ele amadureceu biologicamente, então seu pai começa a levá-lo para Jerusalém, que era uma obrigação de todo homem adulto. A partir do momento que amadureceu biologicamente, ou seja, né, virou homem ou virou menina, né, amados? Que para homem é mais difícil de identificar, mas para mulher é mais fácil. Todo mundo está me entendendo aqui? Então ele é responsável por si próprio nas coisas para com Deus, porque ele é maduro biologicamente para reproduzir, ele é maduro intelectualmente, biologicamente, emocionalmente, a gente espera, né, para seguir os caminhos do Senhor. Enquanto é uma criancinha, está pequenininha, está no cuidado dos pais, depois vai decidir sozinho, por isso que a gente só batiza depois dos 12, 13 anos. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então eu vou pegar todas as rotinas, o que Jesus foi fazendo, ou colocando como disciplinas que não mostram na Bíblia que ele tinha antes, e que ele colocou na vida dele, que eu creio que se ele fez, talvez seja bom para a gente fazer também. Né? Primeira coisa que Jesus fazia então, quando Jesus foi abençoado, bênção da maturidade, eu já ministrei isso muitos anos atrás, vou voltar com essa série sobre falar sobre bênção de maturidade e família, quem acha importante? Vou fazer mais uma quando eu voltar, pode ser? Rapidinho assim, quando voltar da conferência em julho, e a gente volta a fazer algumas coisas, mas ok, Jesus foi abençoado para a maturidade dele, ele se torna responsável por si próprio, ou seja, por seguir os caminhos do Senhor. A Bíblia conta que os pais deles voltaram para casa. Jesus não estava perdido, nem os pais dele eram irresponsáveis, esqueciam Jesus. Amém, amados? Lucas capítulo 2. Ele já era um homem para aquela sociedade. Ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Então ele era responsável por si mesmo, para voltar para casa. Ok, amados? Então, em vez de ele voltar para casa, onde ele vai? Onde é que ele vai? Aí você fala no templo. Onde ele vai? Primeira disciplina espiritual que todos nós devemos ter. Palavra de Deus. Reunião no templo. Posso ouvir um amém? Reunião no templo, por quê, pastor? Jesus, 3 dias depois o acharam onde? Assentado no meio dos doutores e o quê? Então tá, na época de Jesus, queridos, não é igual na nossa, que todo mundo tinha uma Bíblia em casa, podia levar uma Bíblia para casa ler, nem se tinha muita leitura, né? Alguns tinham, né, aqueles documentos, eles liam nas sinagogas, eles decoravam, eles passavam para os outros, era diferente o sistema. Estou conseguindo me fazer entender? Então não tinha como ler a palavra em casa. Não que a gente não tem que ler a palavra em casa. Mas aqui a gente vê algo bem interessante da parte de Jesus. E eu quero falar só disso, dessa disciplina. Primeiro, tenha tempo com a palavra de Deus. Né? No costume deles, em cada sinagoga, eles iam diariamente, nos horários de oração. Você vai ver isso, né? Quando você vê os contos bíblicos, as coisas, a dependência de Deus dessas questões. Mas quando eu estou falando dessas questões, é uma disciplina que eu tentei juntar em 3 aqui, para ficar uma só, mas para a gente entender. Resumindo, se fosse o nosso padrão de falar hoje, é ir na igreja. É ir na igreja. Amém, amados? Ele envolve 3 coisas que são importantes. Posso? Posso, amados? Primeiro, um ambiente espiritual.
que é gerado por pessoas, por todo mundo, pelo derramar, pela manifestação do Espírito de todos nós. Uma segunda questão, ele envolve a adoração a Deus e o ministrar da palavra. Adoração a Deus e o ministrar da palavra. Amém? Com dízimos, com ofertas, com todas as coisas, como eram as celebrações, de celebrar a Deus, de honrá-lo, atribuir maior valor a. E ele envolve daí algo aqui que é importante, que não pode ficar fora, que não adianta só eu estar lá, ou alguma coisa. Jesus era Deus, 100% homem, 100%, amém, amados? Deus. Ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele é a manifestação do Deus em carne. Então vimos a glória manifesta, Deus em carne, João falando de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? A Bíblia diz que Jesus, ele tirou só, o que ele não veio, com o que ele não veio aqui foi com a onipresença dele. Ele não estava em todos os lugares, porque ele estava em um lugar só. Tanto que ele fala, é bom que eu vá, que eu possa liberar o Espírito, porque daí o Espírito pode estar em todo lugar. Graças a Deus por isso, não é isso? Importa que eu vá. Mas por que você está falando isso, pastor? Só que a Bíblia mostra que Jesus, a gente não sabe exatamente quando, pode ter sido só depois do batismo ou não, mas ele tinha onisciência, ele sabia das coisas, discernir espiritualmente, via, falava, por que pensam assim, por que arrazoais em seu coração, por que isso, por que aquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Mas quando a gente vê esse texto de Lucas, a gente vê uma postura de Jesus muito interessante, assentando no meio dos doutores. O que ele fazia ali, ó? Ouvindo-os. Posso contar uma coisa para vocês? Só vir na igreja, é bom vir na igreja? É ótimo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É ótimo você estar em comunhão, é ótimo você adorar a Deus, é ótimo. Agora não adianta você estar aqui e não estar ouvindo o que eu estou falando. Se a sua postura for uma postura de inquisição, de não sei se é bem isso que ele está falando, se isso não vem muito da parte de Deus, não é bem assim, as coisas não são assim, deixa eu te adiantar uma coisa, você vai estar desperdiçando tempo da sua vida. Não faça isso, por favor, em nome de Jesus. Amém, amados? A palavra de Deus, eu tenho que ter a leitura da palavra, no que ela faz, eu interpreto ela por ela mesma e ela me interpreta. Eu me adequo à palavra e não adequo a palavra a mim mesmo, que é o que a gente vê acontecendo. Agora cada um coloca a palavra dentro do que quer, tira versículo, fala coisa que não quer, fala coisa. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? É quase que tipo assim, self-service da Bíblia. Não é assim. A Bíblia, o cordeiro, a gente come inteiro, para a gente ser liberto da Páscoa. Lembra da Páscoa, quando eu ministrei Páscoa, comer o cordeiro inteiro? Agora, se não quiser ser liberto, você come só metade, mas quando o anjo da morte passar, ele visita a tua casa. Não estou pondo medo dos outros, o que eu estou querendo explicar é que a palavra de Deus tem que ser ouvida. O ouvido no original aqui está em grego, mas em hebraico ouvir significa obedecer a palavra, praticar a palavra. Então disciplina, a primeira disciplina de Jesus, ir para o templo. Se você for pegar o fim da história de Jesus, você vai achar ele falando assim, ó, por que me prendeis agora? Não estive convosco ensinando e todos os dias no templo. Igreja, nós temos que congregar. Claro, vocês estão aqui, estão me ouvindo, quem sabe está me ouvindo pela internet, porque está gravado esse culto, né, no YouTube, em uma das redes, mas isso é extremamente importante, era algo que Jesus fazia. Paulo reforça isso depois, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, principalmente quando percebedes que é o tempo do fim. É nesse momento aqui de unidade dos irmãos, das coisas acontecendo, que Deus opera bênçãos, milagres, coisas acontecem, que muita coisa acontece, na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena bênçãos. Quando os santos estão se derramando, quando há uma atmosfera, quando há algo preparado, pessoas orando, pessoas adorando, pessoas se consagrando, você tem que estar disposto a receber da palavra. Se você vier aqui e não ouvir da palavra, não vai adiantar muita coisa. Olha que coisa interessante, Jesus ouvia e os interrogava. O interrogava é no sentido de fazer assim, ó, como isso se aplica de uma forma real, como isso se aplica para a minha vida, por isso que a gente tem célula também. Quem pode dizer amém? Vai lá na célula, aqui no culto, a gente não, antigamente, um pouco antes da pandemia, quem lembra, assim, eu deixava, principalmente no culto de quinta-feira, um tempinho para a galera fazer pergunta. Quem lembra disso? Né? Liberava 5 perguntas, 3, às vezes não tinha pergunta, às vezes tinha. Por que isso, pastor? Para partir um pouco do conhecimento das pessoas também. A gente pode fazer isso com a palavra, não tem problema nenhum. Tem o mergulhando que faz isso, no culto fica mais realmente eu falando e Deus opera, amém. Mas é importante que a gente coloque uma aplicação nas nossas vidas. Então olha para quem está do seu lado e fala, tem que ir na igreja, meu irmão. Esse negócio de a igreja sou eu é um erro até de português, porque a igreja é um coletivo, é assembleia. A assembleia não se faz de uma pessoa, faz? Vou fazer uma assembleia, eu sozinho, não existe isso aí, entendeu? Então não faz nem sentido a pessoa falar um negócio desse, eu sou a igreja, não. A igreja é o corpo de Cristo, amém, amados? Não existe isso sozinho. Um cão não faz matilha. Um peixe não faz cardume.
Não é assim que funciona. Por quê, pastor? Porque nós somos um corpo. Uma célula só não é um corpo. É, tia Karen? Né? Célula forma tecido, tecido forma órgão, né? Órgão forma aparelho, aparelho forma sistema. Amém, antes? Para formar um corpo. Não é assim. Por quê, pastor? Porque a gente é interligado. Porque se fosse cada um por si, Deus por todos, nesse sentido, querido, a gente não precisava de ninguém, nem fazer nada para ninguém, nem demonstrar nada para ninguém. Não é um modo como faz. E quem apresenta dessa forma, infelizmente, essas coisas como a igreja, na maioria das vezes, só está buscando seus próprios interesses. E não é assim. Quando alguém sente, eu sinto também. Amém, amados? Então olha para quem está do seu lado e fala, tem que ir para a igreja, tem que escutar a palavra. Amém? Disciplina de Jesus, ir para o templo, escutar a palavra, ouvindo as coisas que estavam sendo faladas. Essa tem que ser a nossa postura. Cheguei no templo, entrei, a palavra fala comigo. Porque tem vezes que a gente fala, não, hoje a palavra não era muito para mim. Posso confessar algo aqui rápido? Eu já fui assim, irmãos. Algumas vezes eu sou assim, deu luto, né? A pastora sabe. Que eu falo, conheço esse texto, conheço a palavra, conheço onde vai dar, daí eu oro a Deus, falo, Deus sempre fala comigo, todo culto Deus fala. Né? Às vezes eu vejo meus filhos espirituais pregarem, as pessoas assim, Deus fala sempre, eu vou numa reunião, que alguém vai ministrar a palavra, ler um salmo, Deus fala comigo. Porque eu me proponho a ouvir. Hoje eu estava vindo de manhã para o culto das 6 da manhã, e eu estava escutando um audiobook, que a gente está escutando aqui entre nós, aqui uns jovens da igreja, e eu, que sou jovem também. Porque eles têm tudo 20 anos, daí põe a minha idade lá, 41 junto com eles, na média, diminui, está todo mundo com 23. Né? Mas aí o que aconteceu? No caminho eu estava ouvindo o que estava sendo falado no audiobook, daí eu comecei a pensar em outra coisa. Alguém já fez isso ou não? E quando eu dei conta que eu estava chegando, tinha acabado o capítulo. E eu não tinha prestado atenção em nada. Porque eu estava dentro do carro, só tinha eu, o carro e o som, mas mesmo assim eu não estava ouvindo aquilo que o som estava falando, porque eu estava conversando comigo mesmo sobre outro assunto. Olha para quem está do seu lado e fala, presta atenção no culto, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, não fica respondendo WhatsApp. Né? Não, eu sei que vocês não ficam, graças a Deus. Graças a Deus. Se você fica, era para você então. Né? Primeira disciplina, vir para a igreja. Escutar a palavra, ouvir a palavra, deixar a palavra falar conosco, colocar ela em prática, colocar ela em inquisição, questionar no bom sentido do questionar, de como isso se aplica na minha vida. O que Deus tem para falar sobre isso para comigo. Amém, amados? Obviamente, se um dia eu fizer algo que não é da palavra, se eu pregar algo que não é da palavra, você é livre para me contestar. Pode reunir presbítero, diácono, pode sentar e falar, não, onde é que está na Bíblia isso? Se eu não ministrar a palavra. Agora, se você nem sabe o que é a palavra, quer me contestar também, daí vai estudar a palavra primeiro também. Tem um pouco de respeito em nome de Jesus. Né? Que tem alguns que vêm falar, eu não sei o que, antes acontecia mais, hoje menos, acho que eu dou menos oportunidade. Onde é que está na Bíblia isso aí? Um dia veio uma pessoa falar comigo, eu achei absurdo você falar que tem que orar pelo pastor. É mesmo? Você achou um absurdo falar que eu tenho que orar pelo pastor? É. Eu falei, você sabia que está na Bíblia? A pessoa, não. Eu falei, então, jovem, aqui eu prego a Bíblia. Daí o que está na Bíblia eu falo, entendeu? Então eu entendo que você não gostou, mas o que você gostou não tem nada a ver com o que a palavra está falando. Escuta a palavra. Amém, amados? E eu entendo, Bíblia, você veio na igreja em nome de Jesus para ter um relacionamento com Jesus, para escutar a palavra de Deus. Se um lugar não está pregando a palavra, fuja também em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Glórias a Deus? Então vai, próximo. Olha para quem está do seu lado e fala, essa disciplina você já está de parabéns. Né? Que você está num culto 6:30 da tarde, dia de semana. Feriado hoje, né? É feriado, né? Então vai. Vamos próxima. Essa é boa demais. A disciplina da... Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Por que obediência é uma disciplina? Porque ninguém quer obedecer naturalmente. Alguém naturalmente, você já viu uma criança naturalmente, está com fome, ela vai lá e fala, mãe, antes de comer eu quero lavar a mão. É assim, né, irmão? Claro que é. Não, está com fome? Imagina que eu vou pegar com a mão e colocar na boca isso aqui. Jamais. A criança bebê, ela já sabe. Não, ó. Limpa o peito aí antes de eu colocar a boca. É assim? A criança fala isso? Nunca vai falar, irmãos. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Não fica constrangido com a minha fala, tá? Falando de mãe, de amamentar, ok. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Aí tá o errado aí, eu acho, gente. Tá, né, Carol? Então muda aí, por favor, para mim. Me ajuda aí, por favor, em nome de Jesus. Eu que mandei 3 vezes errado aí.
que eu fiz. O texto é o 51, se eu não me engano. Tem que trocar a apresentação aí. Alguém pode fazê-lo, por favor? Tem aí, Carol? Tá bom, deixa eu ler o texto aqui. Joga aí para mim enquanto vocês vão trocando aí. Dá para jogar e fazer ou não? Então joga Lucas 2:51, por favor. Não. Põe aí isso, da Bíblia aí. Revista atualizada. Ok. E ele desceu com seus pais. E o que eles? E o que? E o que? Obedecia. Outra disciplina de Jesus que a gente vê nesses primeiros capítulos, quando ele começa. Obediência. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que obedecer. Amém, amados? A Bíblia fala numa outra versão, que a palavra no original do grego, ela pode ser obediência, tem uma outra tradução que fala, lhes era obediente em tudo, e no grego original é lhes era submisso. Submisso. Posso explicar isso ou não? Posso ou não? Jesus veio, ele nasceu da Virgem Maria, depois ela não ficou virgem, porque ele teve irmãos. Jesus veio, o pai e a mãe dele era quem? Você fala José e Maria, o pai dele era quem? José e Maria. Ele era o que de José e Maria, então? Filho. O que a Bíblia fala que o filho tem que fazer com o pai e com a mãe? Você fala obedecer. O quê? Então, Jesus nessa terra como filho tinha uma submissão. Ele tinha uma missão conjunta de ajudar José e Maria a serem pais. E ele cumpria com a missão deles, sendo-lhes o quê? Sendo o quê? Obediente. Quem está me entendendo aqui? Disciplina espiritual para as nossas vidas. Aprender a ser obediente. Olha para quem está do seu lado e fala, não é do seu jeito. É do jeito que a palavra fala. É do jeito que a Bíblia nos interpreta. Essa é a primeira rotina. Ele coloca isso em prática, ele ouve. E a outra questão é ser obediente. Não concordo. É exatamente isso que tem que tratar em você. Melhor é obedecer do que sacrificar. Esses dias eu estava falando isso para meus filhos, aí o Isaac perguntou, o que é sacrificar? Eu falei, sacrificar é ter uma dor, sofrer por algo que não fez. Por exemplo, o pai falou tal coisa, né? Você não fez, ou você vai acabar se dando mal naquele cenário, ou você vai apanhar. Então, ao invés de sacrificar, você obedece, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala, obedecer é mais fácil. Na verdade não é tão mais fácil, mas dói menos. Nem tanto dentro de algumas coisas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ah, não concordo, pastor. Um monte de gente não concorda com as coisas. Daí vive batendo a cabeça. De Deus não se zomba, não se engane homem. Certamente que plantares, colherás. A desobediência, eu falei quem que é o desobediente desde o princípio, o homicida desde o princípio. Nem vou trazer esse texto porque é forte agora. Disciplina espiritual para nós. Aprender a obedecer. Se alguém está transgredindo a palavra e está em autoridade sobre as nossas vidas, eu não sou obrigado a obedecer isso. Eu sou obrigado a obedecer a palavra. Amém, amados? Mas eu sou obediente às situações, aquilo que é colocado, a uma autoridade que é colocada, eu obedeço. Minha função é uma disciplina que nós temos que ter, que é uma disciplina espiritual. Ela é espiritual por quê, pastor? Porque a carne não quer obedecer. A carne nunca vai querer obedecer. A carne, quando você manda sentar, ela quer ficar de pé. Você já viu gente que é assim ou não? Tá frio, quer que fique calor. Fica calor, quer que fique frio. A carne sempre quer o oposto das coisas. Disciplina espiritual nossa, obediência. Essa é a próxima disciplina espiritual de Jesus. Depois eu falo benefício e outras coisas, não quero entrar nisso. Mas eu quero deixar, eu estou frisando isso em muitas coisas, sabe, amados? Quando nós começamos a tirar a palavra de Deus do centro das coisas e colocar o mundo dentro do centro das coisas, ou ficar mais amigo do mundo ou das coisas do mundo, seguindo nossos próprios prazeres, nossos próprios interesses, nós vamos estar fadados a caminhos de morte, diz a Bíblia. Há muitos caminhos que levam o homem, e é sério, eu tenho uma preocupação para que nenhuma geração se perca, em nome de Jesus. Minha expectativa é em Deus, é que no meu turno as coisas vão acontecer no centro da vontade de Deus. No meu turno, quando eu falo nessa geração, nesse tempo, por isso que a gente investe as vidas nas pessoas, para que todo mundo viva 100% do que Deus tem. Eu não vivi 100% das coisas que Deus tinha quando eu era jovem, por isso que graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter a maioria da minha igreja mais nova que eu, de idade, alguns não, mas espiritualmente talvez pouca gente é mais velho que eu até em tempo com Deus. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu não quero ver uma geração se perder assim como eu perdi tempo na minha vida.
Como eu vi coisas que eu falei, não precisava ter passado isso, e eu colho, não volta, o tempo não volta atrás. Não volta atrás. Vocês estão me entendendo aqui? Quem gostaria de ter conhecido Jesus mais jovem? Levanta a mão. Quem gostaria de ter feito parte dessa igreja mais jovem? Eu também, mas nem existia essa igreja. Né? Eu, com certeza, eu gostaria de ter vivido outras coisas. Ok, mas não dá mais. Agora tem coisa para ser feita. Amém? Mantenha-se obediente em nome de Jesus. Obediência é uma coisa comigo, com todo mundo, que vai pegar em todo mundo. Eu fico nessas coisas, né? Olha lá, ó. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o que acontece com quem é submisso, com quem é obediente? Posso? Olha lá o versículo, o que ele fala? 52. E dos homens, aquele aí eu colei errado ali, provavelmente, o resto de alguma outra colagem, mas a obediência vai te dar estatura e graça diante dos homens. Ou você pode ver do jeito que você quiser. Olha para quem está do seu lado e fala, é melhor crescer. Crescer Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Quer crescer em graça, sabedoria e estatura? Primeira postura que você tem que ter, obediência. Submissão à missão de alguém. Quem é filho aqui? Todo mundo é filho. Você tem uma submissão com seu pai, com sua mãe. De ser-lhes obediente. De honrá-los. Assim por diante. Assim em todos os âmbitos. Quem é pai? Pai tem uma submissão com os filhos. No sentido de quê? Educá-los. Fazer com que eles aprendam, andem nos caminhos do Senhor. Dói, restringe, causar restrição, vetar as coisas para filho. Não é uma coisa fácil. Não é verdade, pais? Às vezes é mais fácil largar as coisas. Mas não é assim que a gente tem que viver. Amém, amados? Ok, vamos seguir. Estou indo. Meu Deus do céu, tenho 13 minutos. Vai. Esse eu vou falar muito no próximo. A disciplina do? E depois de jejuar? Teve fome. Pergunta para quem está do seu lado assim. E você fica com fome depois de quantas horas? Já viu uns irmãos? Acabou de almoçar, tá 3 da tarde. Estou com fome. Não, você está com vontade de comer. Fome, demora um pouquinho mais para passar. Você tem o hábito de comer, você tem isso. Vou falar só uma coisa rápida disso. Porque eu estou falando, então vai, primeira disciplina de Jesus. Você fala congregar e aprender da palavra. Primeira disciplina de Jesus. Segunda disciplina de Jesus. Obediência. Terceira disciplina de Jesus. Jejum e oração. Oração fala depois, desculpa. Jejum. Jejum vai te ajudar a dominar a sua carne. Jejum na cultura judaica, toda alimentação é algo, eles falam que é sempre uma batalha, no sentido de quando eu sento numa mesa, eu posso ou suprir um desejo meu, ou eu posso me nutrir. Dá para entender? Quando eu sento numa mesa para comer, eu posso ou me nutrir, ou eu posso suprir um desejo. Alguém já aconteceu isso ou não? Tinha 2 coisas para você comer. Fala, não tem muito espaço. Então, ao invés de eu pegar o que vai me nutrir, eu vou suprir um. Jejum te ajuda a lidar com todas as coisas da carne. Eu falo no domingo mais um pouco sobre isso. Mas posso falar um pouco disso? Posso falar um pouco disso? Se você tem problema com masturbação, se tem problema com desejos sexuais ilícitos, se você tem problema nessa área de falta de domínio próprio, se tem problema de vícios e compulsões por questões de drogas, alcoolismo, seja o que for, posso te dar um remédio? Ninguém quer? Então tá bom, vou falar com você da internet. Jejum, irmão. Domínio próprio é algo que só é tido através do Espírito. Ele é um fruto, é uma das partes do fruto do Espírito. Contudo, o controle emocional, o seu domínio do seu ser é atingido através de jejum. Qualquer religião, seita e coisa que você for ver, quando a pessoa quer chegar num nível de domínio do corpo, de autoridade sobre as coisas, dos seus desejos, ela vai matar esse primeiro desejo da sua carne, que é um desejo impulsivo, inerente de todo mundo, que é a fome, desejo de comer. Só que ele tem um reflexo e uma ligação com todas as outras coisas da carne. Eu poderia até falar de desenvolvimento e algumas coisas, amém, amados? De fase oral, de todas as coisas, mas é a primeira tentação de Jesus. Eu não vou entrar nesse âmbito, mas faz sentido o que eu estou dizendo? Se você é uma pessoa que é cristão e ainda não jejuou nenhuma vez, olha para quem está do seu lado e fala, pode começar essa disciplina logo. Amém, amados? A disciplina de jejuar, de se restringir
com sabedoria, mas restringir dos seus desejos, das suas vontades. Começa cortando algumas coisas, começa alinhando algumas coisas, começa estruturando. Esses dias o meu filho perguntou: pai, quando nós vamos jejuar? De novo, porque nós já implantamos isso na nossa casa desde que nossos filhos são pequenos. Uma semana sem doce, uma semana sem tecnologia, uma semana sem coisa. Aprender a dominar os seus desejos. Aprender a dominar os seus desejos. Quem gostaria de ter tido domínio dos seus desejos desde sempre? Então, pratica essas coisas. Pratica essas coisas, né? Tem que ser uma prática comum. Pastor, você tem uma prática comum? Na nossa casa é uma prática comum, eu e a pastora jejuarmos. Por quê? E meus filhos sabem. Às vezes vão me oferecer uma coisa e falam: hoje é dia de jejum do pai. Ok. Já sabe, irmão. Sabe que o pai gosta, sabe que o pai quer. E não é essa a questão. Não é o dia, como a pastora também. Tem que ser uma disciplina para as nossas vidas. Às vezes a gente se enfraquece de não fazer coisas que são disciplinas e nos fortalecem espiritualmente. Quando você está... Eu falo benefício de jejum no domingo, pode ser? Vou colocar uma lista de benefícios de jejum para a saúde, para as coisas espirituais e uma lista de problemas. Mas temos que aprender isso em nome de Jesus. Quem já jejuou e viu algum benefício? Irmão, jejuar você fica afinado, você fica sensível espiritualmente, você vence todas as suas irritações. No começo é uma luta, né? A gente faz todo ano jejum de Daniel, todas as coisas na igreja. Querido, invista em jejum. Jesus, para começar o ministério dele, 40 dias em jejum e oração. A Bíblia diz que depois os anjos vieram e o serviam. Quer ser servido pelos anjos? Se consagra, se separa. Ele mesmo fala em uma passagem, eu sei que tem algumas coisas com o original, não vou entrar nesse campo, mas fala assim: essa casta só sai com... Quando você vê, a maioria das vezes, Jesus não era um cara tão preocupado com comida e outras coisas. Tanto que estava todo mundo com fome e ele estava pregando lá e nunca ninguém perguntava se ele estava com fome também. Né? Despede a multidão, mas provavelmente ele estava também, muitas dessas vezes, como em jejum. Quer vencer as coisas da sua carne de verdade. Se você é uma... Posso falar disso ou não? Se você é uma pessoa que não pode falar, não consigo ficar sem carne, não consigo ficar sem televisão, não consigo ficar sem isso, nem consigo ficar sem aquilo. Tenho muito forte algumas coisas em mim, no sentido, né? Tenho problema com tentação, acusação, ataque da mente, coisa. Posso dar uma dica? Jejum. Jejum. E jejum às vezes também, e outras coisas, se abster, amém? Pessoa que tem problema com pornografia, com pensamento nesse âmbito sexual, perversão, essas coisas, fica assistindo filme, fica escutando música, irmão, pelo amor de Deus, você está jogando coisa na janela da sua alma que vai entrar tudo dentro da tua casa. Não faça isso em nome de Jesus. Agora, tem coisa que você está se consagrando, está tendo, mas não conseguindo vencer, vou te dar uma dica. Jejum. Amém? Antes, mata a carne aí. Carne tem que ser crucificada. Quem quer me seguir, tome sua cruz, né? Quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A cruz anda com a gente para crucificar a carne. Amém, amados? Coisas espirituais, como eu falei, são rapidinhas. Vai. Meu Deus, 7 minutos. A disciplina dá? A disciplina dá? Tudo que eu estou falando, por que eu estou falando que é disciplina? Porque não é algo que a gente faz naturalmente. Ou é? Sabe de uma coisa? Eu quero ir para a igreja. Depois que você vê o benefício da igreja, depois que você se sente inserido dentro da igreja, depois que as coisas acontecem, que Deus move, é claro que você quer vir na igreja. Porque você já é a igreja daí. Né? Faz sentido ou não? Você nem consegue viver fora desse ambiente, você nem consegue imaginar, não está domingo, né? É horrível, ok, mas até então é igual banho. Quem gosta de tomar banho? Graças a Deus, não é tanta gente. Eu gosto de tomar banho. Eu não posso falar que é demorado agora, que agora é proibido tomar banho demorado, até isso não pode mais, né? Nesse período aqui da história. Mas é uma disciplina que você vai acostumando com o tempo. As coisas vão acontecendo, você vai ajustando. A outra disciplina é adoração. Vamos lá, escolha dos 12 apóstolos. O que Jesus faz? Naqueles dias, a fim de... E passou? Está com problema, ore. Está bem, ore. Está precisando de alguma coisa, ore. Está aflito, ore. Está tudo ore, irmãos. Vai orar a Deus. Jesus orava. Isso é uma das coisas que, das poucas coisas que perguntaram para Jesus como ele fazia, por que ele fazia. Sabe o que eles perguntaram?
que eles pediram para ensinar, eles não pediram para ensinar, eu já ministrei isso no culto também, eles não pediram para ensinar como é que faz milagre, eles não pediram para ensinar como é que expulsa demônio, eles não pediram para ensinar como é que multiplica pão e peixe, eles não pediram para ensinar como é que ensina, ou qual é a palavra, mas uma coisa os discípulos perguntaram para Jesus, nos ensina como orar. Aí ele fala, quando orares, orai assim. Está, isso é santificar, ok, então tá. Disciplina espiritual de Jesus, orar. E não era pouco não, quanto tempo ele ficou orando? Uma noite toda. Diversas passagens falam assim. Aí eu quero trazer algo sobre oração bem rápido aqui, só para dar um exemplo de cada disciplina. Orar tem que ser todo dia, irmãos. Orar tem que ser todo dia, irmãos. A gente está sempre em espírito de oração, conversando com o Espírito Santo, falando, alguns momentos para e ora, é óbvio, normal das nossas vidas. A gente tem o costume de orar de manhã, orar de noite, né, pastora? Oramos sempre juntos. Ou eu oro, a pastora ora, né? Ontem a gente estava lá, o Isaac estava cansado, né? Já era tarde, ontem ele ficou até tarde acordado, eu falei, amor, ora, porque eu estava terminando essa palavra, a gente estava dormindo no mesmo quarto lá, todo mundo, e aí o Isaac, não quero orar, não tem conversa, vai orar, estou cansado, parem de falar, não, vai orar, disciplina é algo que eu faço com frequência. Depois vira um processo natural. Você acha ruim quando as coisas não acontecem. Quem já sentiu mal porque não orou? Ou alguma coisa falou, tem que orar, fazer alguma coisa. Alguém já teve isso? Essa aí é a voz de Deus. Quer aprender a escutar a voz do Espírito Santo? Essa aí é a voz do Espírito Santo. É a melhor voz para você ouvir. Quando você sentir essa sensibilidade, vai orar, vai fazer alguma coisa, vê como é que é a frequência, como é que ela fala dentro do seu coração, dentro da sua mente, e você vai descobrir que essa é a voz de Deus. Né? Quando falar, vai lá ver um seriado, vai lá se distrair, não é a voz de Deus. Te garanto. Tá bem? Tudo que é bom, ok, depois a gente fala isso mais no futuro. Ok, oração. De Jesus tem uma coisa importante da oração que é diferente dos demais. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Uma coisa é orar em público, ou como era orado nas sinagogas, ou ir lá e bater no peito. Jesus ensina o que já é ensinado desde sempre em oração. Entra no seu secreto, fecha a sua porta e ore ao teu Deus. É a sua intimidade com Deus. Quem sabe as pessoas estão pela primeira vez na igreja, pastor, não sei orar, eu sei fazer uma reza, fazer alguma coisa. Para e conversa com Deus. Puxa uma cadeira, senta com Deus, fala com Deus. Conversa com Deus, abre o seu coração a Jesus, ao Espírito Santo. Amém, amados? Conversa com Deus, Deus é que vai fazer. Deus responde as orações. Ele pode falar sim, não ou espere. Mas Ele sempre fala. A gente tem que orar, buscar, secreto. Aquilo que eu faço no secreto, Deus me recompensa no público. Oração não é tão fácil, por quê? Porque oração, eu falo agora com Deus, e oração é um exercício de fé. Sem fé, eu estou diante de um Deus que eu não vejo, e o resultado da oração poucas vezes é imediato, tem vezes que é. Mas na maioria das vezes eu oro uma coisa e acontece depois, porque tem um tempo entre o plantio e a colheita das coisas. Mas é um exercício de fé, é ou não é um exercício de fé? Para quem não é cristão, não entende coisa de oração, ele acha estranho a pessoa ficar orando, não acha estranho? Você fala, mas vocês foram orar, mas por que você ficou orando sozinho lá? Você não estava orando. Não estava orando, estava conversando com Deus. Amém, amados? Vai, estou acabando, por causa do tempo, vai lá. Última! Olha para quem está do seu lado e fala, está acabando o culto. Então tá, o que eu quero? Por que eu congrego? Por que eu jejuo? Por que eu obedeço? Por que eu oro? Vocês estão aqui comigo, amados? Por que eu me dedico na palavra? Tem uma função para isso. Tem uma outra disciplina de Jesus que a gente não fala muito quando a gente fala dessas coisas e que a gente vê isso acontecer muito na vida de algumas pessoas. Vocês me permitem? Trabalho! Ministério! Jesus, Ele cura um homem no sábado, aí eles falam assim, mas Ele está curando uma pessoa no sábado, mas Ele lhes disse... Deixa eu contar uma coisa para vocês, amados. Nós colocamos essas disciplinas. Existe uma disciplina que também é espiritual. Fazer a obra do meu Pai. Jesus, quando Ele fala em um texto, Ele fala, o meu alimento também é fazer a obra do meu Pai. Ele está colocando aqui, o que eu tenho que fazer diariamente, o comer, o me alimentar, também é fazer a obra do Senhor. Amém, amados? Servir na casa do Senhor, evangelizar, ganhar vidas. Faz sentido, amados? Adorar sim, todos os dias se puder, ótimo, glória a Deus, né? Meditar na palavra, entender a palavra. Agora, obras também, me mostre a sua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é
Posso fazer uma autocrítica a nós nesse sentido? Não adianta muito eu querer só ficar orando, não adianta muito eu querer só ficar jejuando, não adianta muito eu me dedicar na palavra se eu não aplicar todas as coisas que foram feitas. A Bíblia diz que onde Jesus ia, ele curava todas as pessoas. Quando num lugar que ele não curou, fala ele não pôde, não quer dizer que ele não quis e nem tentou. Só algumas pessoas com imposição de mãos, algumas dores de cabeça, porque eles não honravam, não tinham fé para aquilo que ele estava fazendo. Nós, igreja, precisamos ter disciplinas espirituais de ganhar vida todo dia. De ganhar vida todo dia, de orar para as pessoas todo dia, de dar o meu testemunho todo dia, assim como você come, assim como você ora, assim como você jejua e todas as coisas, de ser uma pessoa de Deus lá no seu trabalho, amém, amados? De ser uma pessoa que é luz, não se pode esconder a luz debaixo da cama, não se pode esconder cidade edificada. Nós temos que ter o nosso papel, nós temos que ser igreja a todo momento nesse sentido, representante de Deus, filhos de uma submissão e obediência a Deus. É uma disciplina também obedecer a Deus em todas as coisas. Pastor, é orar pelas pessoas, é fazer coisas que às vezes não é a vontade da nossa carne, não é a vontade da nossa carne. Mas se você é um servo, você cumpre de querer fazer aquilo que aquele que o arregimentou colocou. Pergunta para quem está do seu lado: quantas pessoas você orou hoje? Olha para outra pessoa, pergunta: você falou de Jesus para alguém? Olha para outra pessoa e fala: quantos posts você fez? Olha para outra pessoa e fala: quantas curtidas você deu? Você falou de Jesus? Você compartilhou do Evangelho? Você fez a obra que o Pai te deu para fazer? Quantas pessoas foram curadas para a sua oração? Ah, pastor, isso é função sua. Não é não. Também é minha. Também é minha. Orar, pregar, função de todo mundo. Amém, amados? Amém, igreja? Obviamente, eu tenho que dedicar algumas coisas com muita veemência. Obviamente, isso a gente não tira disso das nossas vidas. Mas eu tenho que ter uma rotina também de manter a obra andando. Posso falar sobre isso só para acabar? Igreja, nossa igreja sempre cresceu, não foi porque tinha um ministério de evangelismo, não foi porque tinha um pastor ou uma pastora evangelista, nunca foi sempre porque teve a graça de Deus, porque a gente sempre foi obediente a Deus em tudo que Ele fazia. Deus foi acrescentando em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus, diante dos homens. Amém, amados? Mas essas disciplinas têm que ser coisas normais para todos nós. Nós não vamos poder deixar nenhuma estação do mundo ou as coisas acontecerem impedir a gente continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Ganhar vida ser salvo, vida ser transformada. Amém, amados? Pregar a palavra, falar da verdade, viver da palavra, viver com poder de Deus. Deus agindo, fazendo as coisas. Eu me alegro com os cultos, com como Deus tem se movido. Deus sempre se move, quem já percebeu? Pessoas são curadas, as coisas acontecem. Como brinca o povo, agora não tem conferência, mas todo culto é uma conferência. Quase assim, né? Final de semana é quase certo. O que vai ter? Vai ter conferência, porque a gente prega 4 cultos. Então quem vem em um de manhã serve, depois vem no outro, ou vice-versa. Sempre Deus move, as coisas acontecem. E ótimo, isso tem que acontecer. Mas nós não temos que ficar com as coisas só aqui dentro, nós temos que refletir isso lá fora também, em nome de Jesus. Ninguém para de trabalhar porque isso é uma disciplina espiritual nossa. Continuar fazendo a obra. Cuidado com nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. Olha para quem está do seu lado, fala: participe de todas as disciplinas espirituais. Amém? Todos vão falar de uma área da vida, no domingo eu falo dessas outras coisas, mas eu quero encerrar com isso. Vamos nos colocar de pé? Quero fazer 2 orações bem rápidas, em nome de Jesus, que a gente vai ceiar hoje também. Chegamos no meio do ano! Meu Deus, junho. Para quem é mais velho, os anos passam mais rápido. Quem sente que o ano passa rápido, né? Nossa percepção de idade. Quem é mais novo? Não, está demorando ainda, quero fazer 18 anos. Né? Para quem o cronômetro já está regressivo, já fala: meu Deus, junho desse próximo ano já, o que está acontecendo? Quero orar com vocês em nome de Jesus, 2 orações, tá, amados? Uma primeira, se você nunca entregou sua vida para Jesus, você que está me ouvindo aí pela internet, quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço isso, pastor? Só numa declaração de fé. Aquele que crê no seu coração e declara com seus lábios será salvo. É o que eu quero te pedir para fazer, para um Deus que é invisível, mas que veio e se manifestou em carne através de Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é isso que a gente vai fazer através de uma declaração de fé. Eu quero te convidar a estar fazendo isso comigo. Vamos orar?
Repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. completamente Eu te declaro eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de tudo que eu fiz errado. Libero perdão para todos que erraram comigo. Também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar com vocês. Pai, abençoa essas vidas, cada um que fez oração pela internet, desses que estão aqui, guarda em nome de Jesus, dá experiências sobrenaturais, toca essas vidas, fala com esses corações, coloca essas disciplinas nos seus corações em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amados, eu quero pedir um tempo, nós vamos ceiar. A ceia é um momento em que nós alinhamos, nós participamos, temos comunhão com Cristo Jesus através de comer juntos. Pega essa ceia comigo aí.